Olá pessoal, continuando a nossa aula sobre as grandezas elétricas tão presentes na nossa vida, vamos estar continuando novamente com isso. Então nós temos aqui a tensão elétrica, ela é medida em volts, ACV. Essa descrição aqui costuma vir no próprio aparelho, quando ele não vem através de símbolos, ele vem escrito. Então, se você nesse aparelho aqui, você vê escrito ACV, significa que ele é corrente alternada medida em volts. E tem esse símbolo aqui, ó, que é uma senoide. Ó, tá? DCV, corrente contínua medida em volts. Tem essa simbologia aqui. ACA, corrente alternada medida em amperes. DCA, corrente contínua medida em amperes. O que é a corrente elétrica? O que é a amperagem? Bom, a amperagem é a movimentação dos elétrons num condutor elétrico. Então, se nós temos um resistor, pode ser um resistor de chuveiro, um resistor de um ferro de passar roupas. Esse resistor, para ele transformar a energia elétrica em energia térmica, é necessário que aconteça o quê? Uma movimentação dos elétrons através dos condutores, chegando no resistor. Então, qual é o princípio, por exemplo, da usina termoelétrica? A usina termoelétrica, ela utiliza o calor para produzir o quê? Eletricidade. Essa eletricidade de uma usina termoelétrica, ela chega até a nossa casa, e quando nós vamos tomar um banho de água quente, o que nós fazemos? Nós fazemos o inverso. Nós transformamos a energia elétrica em energia térmica. Esse é o princípio da produção de calor. Então, na refrigeração, o que acontece na refrigeração? Por exemplo, você tem uma geladeira dentro da sua casa. Aquele motor é um motor compressor, ele é um motor elétrico que tem uma máquina mecânica ali dentro. Então a energia elétrica, ela precisa fazer o quê? Precisa transformar aquela energia elétrica em energia mecânica. Aquela energia mecânica, ela vai ser transformada em quê? Em energia frigorífica, energia térmica. Não no sentido de acrescentar calor, mas no sentido de retirar calor, certo? Então temos aqui também a resistência elétrica. Essa letra aqui é o ômega, e ela simboliza a medição de resistência elétrica. Qual é o instrumento que vai medir a resistência elétrica? O ohmímetro. Qual é o instrumento que vai medir a corrente elétrica? O amperímetro. Qual é o instrumento que vai medir a tensão elétrica? O voltímetro. Qual é o instrumento que vai medir a potência elétrica? O watímetro. Então, se você quer se aprimorar, se você quer trabalhar com refrigeração, com eletricidade, você precisa cair dentro desse estudo. Esse estudo que eu estou passando aqui para você é praticamente um estudo parcial, não é um estudo aprofundado. Mas se você tem dificuldade de leitura, se você aprende mais assistindo a um vídeo, você pode ir no YouTube e procurar o Viagem na Eletricidade, que é um trabalho feito por outras pessoas também, que ensina muito e muito bem. Tá bom, pessoal? Então aqui, ó, que símbolo é esse? Esse W aqui é o símbolo da potência elétrica medida em quê? Em watts. Tá? Então, agora eu faço uma pergunta para você. A gente costuma ver muita dificuldade na hora que uma pessoa vai comprar, por exemplo, um disjuntor. O que é um disjuntor? O disjuntor, ele funciona como um dispositivo de proteção. Na sua casa, se você tem um quadro elétrico, se você tem uma instalação elétrica feita por algum eletricista profissional, você tem o quê? Você tem um quadro de distribuição de circuitos. E naquele quadro você tem disjuntores, e aqueles disjuntores têm a função para cada circuito. Por exemplo, de acordo com a NBR 5410, que é a norma que rege as instalações elétricas de baixa tensão, se um circuito for em 127, fase neutro, o que você tem?
você tem, nesse circuito, para 127, você tem uma corrente máxima de 10 amperes. Então, esse disjuntor que você vai utilizar é um disjuntor de 10 amperes e a carga elétrica ali não pode passar de 10 amperes. Então, um circuito de tomada de uso específico. As tomadas de uso específico, ela tem que ter um disjuntor de acordo com a potência do aparelho. Então, vamos olhar aqui para esse exemplo aqui, ó. Qual é a potência elétrica de um chuveiro cuja voltagem é 220 volts e a corrente elétrica é 20 amperes? Bom, a fórmula está aqui, ó. Potência é igual ao produto da tensão vezes a corrente. Então, qual vai ser essa potência elétrica? Vai ser a voltagem aqui, ó, tensão elétrica em 220 volts, vezes a corrente que vai circular por esse condutor, por esse fio. Então, qual é o produto disso? 4.400 watts. Então, qual é o disjuntor que eu vou utilizar para proteger esse circuito aqui? Qual é o disjuntor? Eu não posso utilizar um disjuntor de 20 amperes. Por quê? Porque a corrente elétrica vai ficar em cima. Aquele disjuntor, ele vai sofrer de alguma forma um superaquecimento. Então, o que a gente precisa saber? Precisa também saber fazer esse cálculo. Então, o cálculo para disjuntor, aqui, ele vai de 25, tá? O cálculo para o disjuntor. Então, o disjuntor é igual, você pode usar essa fórmula aqui, ó, IN. O que é IN? É a corrente nominal. Qual é a corrente nominal? É 20 vezes 100 dividido por 70. Então, 7 aqui ficou meio... Vamos ajeitar ele aqui. Então, o disjuntor para proteger esse circuito aqui é um disjuntor de aproximadamente aqui, deve dar aqui mais ou menos de 25% a 50%. Vai ficar dentro dessa faixa. Já que vamos modificar aqui o N, né? Na realidade, qual é a corrente nominal aqui? É 20, né? 20 amperes. Tá? Vou cortar um zero aqui, simplificando a fração, cortando aqui. Então agora eu tenho 200, vou botar em outra cor para ficar melhor. Agora eu tenho 20 menos 100, 200, dividido por 7. Então, aqui eu tenho 2. 2 vezes 7, 14, para 26, baixo o 0. 60 dividido por 7 dá 8. 8 vezes 7, 56, sobra 4, acrescento 0 aqui. Vai dar 5. 5 vezes 7, 35, vai dar 5 aqui. Então, eu posso parar por aqui. Então, esse é o meu disjuntor máximo que eu vou ter que utilizar para proteger esse circuito aqui, ó. Bom, como nós não encontramos no mercado aí o disjuntor de 28 amperes, nós podemos então colocar o quê? Colocar um de 25 amperes. Então, esse é o disjuntor que vai proteger esse chuveiro. Se você tem um circuito de tomadas de uso geral, então essa tomada aí, por exemplo, ali, ela tem o disjuntor limite para esse circuito, se for em 127, é um disjuntor de 10 amperes. Então, esse disjuntor vai proteger o quê? Todas aquelas tomadas de uso geral. Então, se você... Cada tomada daquela é considerada uma potência de 100 volt-ampere. Então, no circuito desse, você pode colocar até 12 tomadas. Geladeira. Geladeira, a corrente elétrica de uma geladeira é considerada baixa. Mas como é um equipamento fixo, você deve colocar também um circuito independente, um circuito de uma tomada de uso específico para a geladeira. Ar-condicionado. Aqui nós temos um ar-condicionado.
E esse ar-condicionado tem que ter o quê? Tem que ter uma tomada de uso específico. Você não pode colocar o ar-condicionado num circuito que está alimentando outros equipamentos. Máquina de lavar. Máquina de lavar também tem que ser uma tomada de uso específico. O que isso evita? Evita acidentes. Evita um alto consumo de energia elétrica, porque se você liga vários aparelhos num único circuito elétrico, a gente entende que aquele circuito elétrico ele está composto por quem? Está composto por um fio fase, um fio neutro, se for 127, e um fio de aterramento elétrico, muito importante o aterramento elétrico. Então naquele circuito, se você coloca muitos equipamentos, ainda mais se você tiver um sistema, por exemplo, se na sua casa tem duas fases e um neutro, quer dizer, se na sua casa é bifásico, se na sua casa tem um trifásico, 3 fases e um neutro, quer dizer, se você joga todos os seus aparelhos numa única fase, você sobrecarrega aquela fase. Você tem que balancear os aparelhos que são ligados em cada fio da sua casa. Agora, se na sua casa é um sistema monofásico, você só tem fase e neutro, aí se você começar a colocar muitos aparelhos naquele circuito, o que vai acontecer no disjuntor geral? Ele vai desarmar. Por quê? Se ultrapassar a corrente máxima que está gravada ali naquele disjuntor, tá? Se ultrapassar aquela corrente máxima, o disjuntor ele vai proteger, desarmando, protegendo as pessoas, protegendo o patrimônio, evitando acidentes. Então, finalizando aqui, essa parte aqui, nós podemos entender aqui que o que apareceu mais de novo aqui hoje foi a amperagem, que é a movimentação dos elétrons no condutor elétrico. Tá? Então, o que acontece, por exemplo, no motor elétrico? Toda aquela corrente elétrica ali que alimenta um motor elétrico não consegue ser aproveitada 100%. Então, existe o quê? Existe uma perda. Tá? Por exemplo, no chuveiro, sim, toda a energia elétrica é transformada em energia térmica, 100%, não tem perda. Chamamos de quê? De uma energia ativa. Quando você não consegue aproveitar toda a energia elétrica que é fornecida, nós chamamos então de uma energia reativa. É onde existe uma perda. E de acordo com as normas técnicas, tá? Quando a concessionária fornece 100% de energia elétrica e você não consome e você não aproveita esses 100%, se a perda for maior de 8%, a pessoa pode pagar uma multa. Essa multa é cobrada na empresa, é cobrada no comércio. Nas residências é mais difícil de verificar essa perda, mas no comércio e na indústria essa perda é verificada e o proprietário acaba pagando uma multa. Por isso que na indústria e até no comércio a engenharia sugere que se faça um cálculo de banco de capacitores. Um banco de capacitores para esses capacitores suprir essa perda, diminuir, melhorar o fator de potência. O fator de potência dos aparelhos que são ligados nesse ambiente. Então esse fator de potência aí, ele pode ser melhorado através de quê? Através de um banco de capacitores. Tá? Então fica aí a nossa informação para mais essa aula e nós vamos estar dando continuidade dessa aula em outro vídeo. Tá? Um grande abraço para você e até a próxima.